A gente está com José Alexandre Buzo Weiler, pesquisador na área de Economia Política da Saúde, coordenador estadual da Associação Paulista de Saúde Pública. E Francisco Fúncia, membro, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde e professor de Economia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A gente deu um apanhado legal, acho que no primeiro bloco de entrevista, sobre a questão do SUS. Agora eu quero saber sobre perspectivas para o futuro, de fato, né? Porque a gente tem um governo, então, que está destruindo o que existe no sistema público de saúde, assim como em outros sistemas públicos de educação que a gente tem visto. Qual a perspectiva? O que precisa ser feito nesse momento? É mobilização? É o Congresso agir? É pressionar para mais orçamento? O que precisa ser feito na visão de vocês? Bom, é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que eu tentei falar um pouco anteriormente, mas uma agenda da associação em si, né? E eu acho que de todas as associações e grupos políticos, coletivos, né? Que tem como pressuposto uma melhor condição de vida e trabalho para as pessoas, ocupar os espaços de decisão, né? Então, assim, eu acho que parte da representação nossa pode se dar pelos partidos, né, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, com representantes que são oposição ao governo, obviamente, né? Então, eu acho que isso é buscar os caminhos formais, né? Buscar as instituições, né, reconhecer esse papel do Estado. Obviamente, representações junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado, enfim, dependendo das especificações, a associação e as entidades têm feito esse movimento, né? Obviamente, cair no campo do direito, né, para garantia da sustentação do próprio direito constitucional até então, né, é uma das formas. Mas veja, esse é o limite. Esse é o limite da formalidade do próprio Estado, né, do Estado brasileiro, do Estado, enfim, um Estado que é capitalista, né? Mas eu acho que a nossa função, e eu tenho tentado trazer isso, debatido com o pessoal, né, e acho que a gente tem conseguido compor, é poder levar o debate público aberto do que está sendo feito, do que se pensa, qual a perspectiva de futuro? A perspectiva de futuro é muito ruim. Sim. Ela é um quadro de agravamento das condições. Sim. Né? Eu já tenho ouvido, faz umas 2 semanas já, algumas expressões como a barbárie, né? Como o caos social. Né? Veja, isso está muito próximo, né? A retomada da ideia das pessoas em situação de fome, né? Aumenta as pessoas em situação de rua, aumenta as pessoas em situação de fome. Ao contrário do que diz o nosso presidente, né? Veja, enfim, porque dizer é dizer. Agora, a gente gosta de trabalhar como pesquisador, a gente gosta de trabalhar com dados, com pesquisa, enfim. Eu acho que, veja, às vezes as pessoas entendem e muitas vezes acaba passando uma ideia de que, bom, então nós somos... pessimismo, né? De pessimismo. Só que, veja, a análise é pessimista. Sim. Ela tem que ser pessimista. E para contornar isso precisa se mover, né? Isso, por isso que a ação tem que ser otimista. Sim. Agora, eu pegar 2 aspectos da sua fala. Primeiro, a questão de que os laboratórios estão entrando na justiça, parece, para reverter essa decisão do governo. E a questão dos pesquisadores. Porque, Francisco, é um problema que a gente já vinha enfrentando quando discutia o final de bolsas de estudo, que é pesquisadores indo embora do país. E daí você corta os contratos com laboratórios que fazem pesquisa, que desenvolvem pesquisas. Também tem esse risco de a gente cada vez mais perder inteligência, perder esses pesquisadores e irem embora do país. Pois eu acho que essa é uma na área da saúde isso é muito ruim, né? E a sinalização que está para toda a área da educação e evidentemente atinge também a área da saúde, né, do conhecimento na área da saúde, de corte de recursos nessa área também, né? Eu queria chamar a atenção, quando você fez a pergunta da perspectiva, e ligando agora com essa questão dos recursos, né, seja para pesquisas, etc., que é muito importante que a gente tente, como disse o José Alexandre, ocupar todos os espaços que estão disponíveis. Porque, na verdade, a gente tem hoje uma certa fraqueza, né, dos chamados movimentos sociais, né, que ainda, enfim, são muitos... Eu diria que são muitos ataques em várias áreas, né? Então, previdência,
é educação, é saúde, quer dizer, eu diria que isso está parecendo um roteiro de trem fantasma, cada curva um susto, quer dizer, cada dia uma novidade, Sim, né? Um absurdo diferente. E uma novidade negativa, Sim. né? Então, me parece que, por exemplo, na área da saúde, para a gente restringir nossa discussão, nós vamos ter a Conferência Nacional de Saúde agora, 16ª, de 4 a 7 de agosto. Tem os delegados, tivemos as conferências municipais e estaduais, é um espaço importante para deliberação daquilo que a sociedade quer para o SUS. Por quê? Porque a Conferência de Saúde, no caso a Conferência Nacional de Saúde, é uma instância deliberativa do SUS prevista na Lei 8.142 de 90. Sim. Tá certo? E ela é um espaço em que tem usuários, trabalhadores e gestores. Então, o que deliberar ali está valendo, é lei. Sim. Tá certo? Está valendo como lei, como força de lei. Né? Então, ocupar esse espaço, que a mídia possa fazer cobertura, isso é fundamental. Dentro da discussão do que vai ter na conferência, tem algumas questões que são muito importantes, que a gente espera que sejam aprofundadas e debatidas na conferência. Por exemplo, já tem feito nas conferências municipais e estaduais que foram realizadas, muitas propostas saíram pela revogação da Emenda Constitucional 95. É importante que fique claro que quando a gente fala em revogação, muita gente de forma maldosa diz assim, você é daqueles que não quer controle de gastos públicos. Não, não é isso. Não é isso. É que o que nós discordamos é desta forma de controle de gasto público. Por quê? Porque esta forma, ela mata os direitos sociais. Por quê? Porque ela diz o seguinte, só pode gastar, o teto da despesa é equivalente aquilo que foi pago em 2016 corrigido pela inflação. Ou, no caso da saúde e educação, o piso, a aplicação mínima, é correspondente à aplicação mínima de 2017, também corrigida somente pela inflação. Eu te pergunto, sem precisar ter maior conhecimento matemático, se a população cresce e a despesa fica congelada, o que acontece com o gasto per capita? O gasto por habitante cai. Ou seja, a emenda 95, ela propõe que por 20 anos você aloque menos recurso por habitante para a saúde, para a educação e para todas as áreas sociais. Para quê? Você vai me perguntar, por que querem cortar? Para pagar juros e amortização da dívida. Para voltar a fazer superávit primário para pagar juros e amortização da dívida, porque não tem teto para os juros. Então, tem que colocar na agenda uma discussão relativa a isso também. Sim. Essa é a primeira questão. A segunda questão é eu, enquanto consultor do Conselho Nacional de Saúde, a gente participou de alguns estudos e alguns debates em que a gente colocou claramente o seguinte, olha, quando se quer mais recurso para o SUS, e a gente já discutiu a possibilidade de fonte, eu falei uma delas, a outra pode ser, por exemplo, tributar mais o tabaco, que inclusive surgiu uma proposta de redução da tributação do tabaco. Tributar mais as bebidas alcoólicas e açucaradas, que também tem gente querendo reduzir tributação. Sim. Tá certo? Estamos indo no caminho contrário. Por que tributar estas coisas? Porque estas coisas representam mais gasto em saúde, deteriora as condições de saúde da população, que tem como contrapartida mais gasto para tratamento. A gente pode falar da liberação de agrotóxicos. A questão do agrotóxico, né? Que também significa deteriorar as condições de saúde da população e mais gasto com saúde para manter a população. Sim. Tá certo? Então, o que a gente quer, além das fontes, a gente quer também o seguinte, que venha mais recurso, mas que fique claro para quê? Mais recurso para quê? Primeiro, para mudar o modelo de atenção, que priorize a atenção básica como a ordenadora de toda a rede de atenção à saúde. Sim. Essa é a primeira coisa. Ou seja, que a gente não fique nesse modelo hospitalocêntrico que existe hoje, né, baseado muito mais nos interesses dos grandes hospitais, pronto-socorro, etc., mas que a gente vá para a questão da atenção básica com medidas de preventiva, etc. E também valorize os profissionais do SUS, que são aqueles que fazem o atendimento, porque são eles, em certa medida, que garantem esta eficiência que com R$ 3,60 per capita por dia, você consegue fazer o milagre que o SUS tem feito nesses 30 anos. Sim. Você falava sobre essa questão do orçamento, não querendo ser
negativa e não querendo ser pessimista, mas há possibilidade dessa revogação acontecer, vocês veem? Porque assim, a gente, o teto de gasto, a PEC do teto passou há 2 anos, é isso? E, bom, a gente já vê impactos hoje no SUS. São 20 anos, são 20 anos. Então, é uma situação que ela só tem como se tornar pior ano após ano. O que eu diria, só antes do José Alexandre, o que eu diria para você é o seguinte, nós tivemos uma grande campanha de mobilização da sociedade no Saúde Mais 10, que foi um projeto de lei de iniciativa popular que reuniu 2.200.000 assinaturas auditadas. Sim. Porque você tinha que ingressar no Congresso com um número mínimo, que era menor que esse, mas nós tivemos 2.200.000 assinaturas auditadas. Então, é possível... E veja, o Saúde Mais 10, ou aquele projeto de lei de iniciativa popular, foi arquivado, mas foi em 2015, foi aprovado, desculpe, em 2016, foi aprovada a PEC 01D, que restabeleceu, a proposta de emenda constitucional, que restabeleceu o Saúde Mais 10, mas com uma relação da receita corrente líquida. Então, previa chegar em 7 anos a 19,4% da receita corrente líquida, que era o equivalente aos 10% da receita tributo. A Câmara aprovou em primeiro turno. Praticamente, só um deputado não votou. Tá certo? O que aconteceu? Depois veio o impeachment. Sim. E, na sequência, foi o governo Temer apresentou a PEC 341, que a gente falou que era a PEC da morte. Tá certo? E já discutindo os efeitos negativos, que virou a emenda 95. Então, é possível, e aí por isso que eu remeto à discussão da conferência, que a conferência pode ser um grande momento de unidade em torno de medidas como essa, de revogação da EC, de que continue a tramitação da PEC 01D, porque já foi aprovada em primeiro turno, ela está lá, ela não foi arquivada. Ela tá naquele que a gente chama lá os submarinos que ficam ali tramitando, tá certo? E que possa, essa e outras medidas, nessa linha de que a gente consiga ser um espaço de mobilização. Eu acho que, eu vejo possibilidade disso. Eu acho que assim, um cenário que é importante entender, e eu acho que o FUNCEA já ajudou publicou um artigo, inclusive, é a ideia de um desfinanciamento. Se antes a gente tinha um cenário de subfinanciamento, agora a gente parte para um desfinanciamento. O que isso quer dizer? Tirar da onde já não tinha. Quer dizer que assim, se durante todo esse tempo, do avanço do SUS, da força de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, a gente teve avanço da expansão de equipe de saúde da família, de CAPS, de UPA, enfim, de unidades básicas, de pós-saúde, do Mais Médico, a gente sempre teve um avanço mesmo com o subfinanciamento. Sim. Vejam, gente, nós estamos entrando num cenário de desfinanciamento. Ninguém aqui passou por um cenário em que a rede de saúde pública recuaria estruturalmente no Brasil como um todo. Puxa vida. Então, veja... E exemplos, né? O que são exemplos de recuo? Por exemplo, a falta de vacina, falta de medicamentos de ST/AIDS, a questão a reformulação da política de saúde mental. Sim. Enfim. Nova política de drogas, enfim. Mas por que eu estou colocando esses pontos, né? Porque, assim, de novo, a gente ainda não viveu isso. Esse é um cenário que é um cenário catastrófico. Só que essa catástrofe, ela tem que ser necessária para mover as pessoas. Em quanto tempo a gente vai sentir essa catástrofe? Em anos. Alguns 5 ou 8 anos no máximo. A gente vai sentir esse desmonte todo que está sendo praticado agora. A gente vai chegar nessa situação catastrófica em 5 ou 8 anos. Eu tenho pesquisado isso, enfim, tem um tema que eu quero desenvolver mais no pós-doc, que é a ideia de que ciclo, em que momento do ciclo das crises do próprio sistema capitalista nós estamos. Né? Me parece que com o andar, né? Porque a gente não teve uma mudança estrutural da política econômica brasileira. A gente continua fazendo o tripé macroeconômico nosso. Superávit primário, o pagamento de juros através da taxa, controle da taxa de inflação. E veja, o câmbio é flutuante. Quem define o câmbio, o preço da moeda é o mercado. Que isso tem a ver com a compra de medicamentos, etc. Então, veja, esse pressuposto pressupõe o seguinte: eu tenho que garantir o pagamento de mais ou menos do ano passado 300 bilhões de reais só de juros e amortização da dívida pública. Nós somos o segundo país no mundo que mais paga juros no mundo. A gente perdeu, em 2016, segundo dados do Banco Mundial, para Madagascar. Puxa vida. Então, veja, esse cenário, que é um cenário construído, nos coloca na seguinte hipótese. Bom, o Brasil está numa crise.
Bom, mas a crise não é do país. Ela é uma crise do próprio sistema. É uma crise global. Veja, então, se o cenário ele é construído, quer dizer que as políticas, que o próprio Estado, que os próprios governos têm sistematicamente construído uma crise social. Sim, a gente está sendo engolido por isso. Por essa lógica. Por essa narrativa. Por isso que, novamente, é desse ponto que eu acho que é importante a manifestação de nós, agentes públicos, agentes como associações, como entidades coletivas, a gente tem que partir para essa ação. Só que é partindo desse pressuposto, de que realmente essa é uma crise construída. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.